Após a CPI que investiga irregularidades no Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto pedir a inidoneidade da AEGEA Engenharia, abriu-se discussão sobre como as empresas devem ser punidas pelos erros praticados. Tem especialista defendendo que impedir de contratar com serviço público é uma iniciativa moralizadora e de combate à corrupção. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga irregularidades no Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto aponta fraudes no contrato firmado em 2014 pela autarquia com a AEGEA Engenharia. A licitação de R$ 68 milhões lançada para obras de infraestrutura na rede e elevada ao custo de R$ 86 milhões também foi alvo de investigação do Ministério Público e da Polícia Federal durante a Operação Sevandija. Para a CPI, o contrato foi usado em esquema de corrupção com desvio de recursos públicos. E, diante dos indícios de fraudes, a comissão quer que a empresa seja considerada inidônea pelo Tribunal de Contas do Estado. O Brasil não suporta mais o que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Nós conseguimos cercar essa empresa, pedimos o bloqueio de 18 milhões de reais. O judiciário aceitou e assim que a sentença sair, o Daerp terá esse dinheiro de volta. A declaração de inidoneidade consiste em uma punição administrativa, que proíbe a empresa de licitar e contratar com a administração pública. Para esse cientista político, a medida pode ser considerada uma estratégia de combate à corrupção e uma iniciativa moralizadora. A prática é basicamente a mesma, os esquemas são basicamente os mesmos. E quem sofre, quem paga a conta é a população. Então há um momento oportuno para a moralização da política e a busca da população pela transparência, por uma efetividade melhor na gestão pública. É uma iniciativa louvável dos vereadores e que tem que ser replicada e tem que ser institucionalizada aqui em Ribeirão Preto. Tem muita coisa ainda para ser cavada. Esse professor de finanças da USP também defende a aplicação da penalidade e lembra que sanções como essa podem evitar desvios, obras paradas ou até superfaturadas. Mas sem um trabalho de fiscalização e controle, as empresas vão continuar praticando os atos de improbidade. Não é uma medida pessoal da gestão contra uma determinada empresa em específico. Então é preciso sempre resguardar o devido processo, a observância do direito de defesa da empresa, é evidente, mas sempre que cumpridas essas etapas for verificado que a conduta considerada ilícita pela legislação foi efetivamente praticada, é uma forma importante de proteger o patrimônio público dessa captura por interesses que são particulares, que não são o interesse público. Há 10 anos, a Controladoria Geral da União criou, dentro do portal de transparência do governo federal, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, um banco de informações que mostra pessoas físicas e jurídicas que sofreram sanções como restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com o governo. Atualmente, a lista contém 13 mil empresas. Algumas respondem a mais de um processo, porém a maioria foi punida com base na lei de licitações. A declaração de inidoneidade é a punição mais grave por ter ampla validade. Pelo menos 2 anos até a solução da pendência. Em caso de constatação de desvio de dinheiro, por exemplo, a empresa fica impedida de prestar serviços à administração pública enquanto não ressarcir o erário. Quando se publicam essas listas, há a observância do princípio da transparência, que permite agora a participação de um outro tipo de controlador do poder público, que é a população, o próprio poder público. A imprensa, a sociedade civil organizada, todos aqueles que têm acesso a informações que, do contrário, ficariam ocultas. Então, há a possibilidade aqui do exercício do controle social, que é um vetor de transparência no poder público. Ximena Osório para o Jornal da Clube. A empresa AEGEA Engenharia negou as irregularidades, disse que atua com transparência e se mantém à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre esse assunto. Gislene.
André, infelizmente, muitas prefeituras ainda são reféns de contrato mal executado. Conversa agora com o advogado Lucas Saciloto. Doutor, fora do Brasil é comum as empresas sofrerem duras penas por desvios com dinheiro público. Essa prática poderia ser uma realidade mais constante em Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza, não só em Ribeirão Preto, mas sim como em todo o Brasil, né? No exterior, as penas são duras, são drásticas, não só as empresas, mas sim a seus sócios, e são rápidas. O nosso grande problema é a legislação. Demora-se muito um processo para que a justiça consiga punir essa empresa que fraudou algum contrato. Em Ribeirão Preto, em especial, é lamentável. Acabamos de ter episódios gravíssimos de fraudes em contratos, obras não terminadas e, por incrível que pareça, continuamos com essa prática. Doutora, a maior tarefa dos vereadores de hoje deveria ser um pente fino em todos os contratos que lesaram Ribeirão Preto? Sem dúvidas, com certeza. Tempos atrás, tivemos diversos contratos que lesaram o erário público. E os novos vereadores, né, essa inovação da Câmara deveria sim fazer um pente fino em todos os contratos vigentes e também nos próximos. Criar um sistema, talvez uma comissão permanente de fiscalização dos contratos, alguma coisa para fortalecer e evitar que isso se aconteça novamente. Classificar empresas como inidôneas tem um caráter educativo? Sem dúvida, evita. É uma lição para que novos empresários e novas empresas evitem contratar já pensando em lesar o erário público. Doutor, no mercado privado, ninguém em sã consciência volta a comprar de uma empresa que causou prejuízo. Por que as prefeituras ainda são reféns dos contratos mal executados? Como eu disse, por incrível que pareça, apesar de que nos últimos tempos, a nível nacional, a nível regional, nós tivemos punições exemplares, políticos presos, empresários presos, ainda se continua com essa prática. Acredito que é por conta de negociatas, favores, né? Não tem outra explicação. Não pode se alegar falta de informação quando uma prefeitura contrata uma empresa que está com o nome no cadastro de idoneidade. Diminuir a máquina pública e repassar mais serviços para a iniciativa privada exige uma melhora no sistema de fiscalização e punição? Com certeza. O Estado mínimo, né, o que muito se tem falado nos últimos tempos, é muito importante. Contudo, para que isso realmente surta algum efeito positivo, é necessário que se tenha um sistema de fiscalização muito severo, muito drástico. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Até já, Gislene.